Saíram os grupos do Paulistão. Legal, né? Grande Paulistão, que já foi maravilhoso. O Paulistão antes, meus irmãos, era o campeonato mais disputado que tinha, né? Até porque o campeonato nacional ainda não tinha aquela referência, não tinha aquele lastro ainda que o Paulistão tinha. A rivalidade interna sempre era muito pesada, né? Grandes jogos. Morumbi dividido ao meio várias vezes, até porque era o maior estádio que tinha aqui em São Paulo para se praticar futebol, entre os grandes principalmente. Então, assim, eram jogos maravilhosos, fantásticos. Cansamos de dividir Morumbi com os nossos adversários, né? E aquela busca por ingresso durante a semana, aquela rivalidade danada, aqueles times fortes. Enfim, o Campeonato Paulista sempre foi uma coisa assim deliciosa de se curtir, né? O pessoal mais novo não viveu isso e, de repente, não entende muito bem. Claro que a rivalidade persiste, aquela coisa toda, mas o Campeonato Paulista, na verdade, acaba sendo mais um preparativo para a temporada, um aperitivo para a temporada, do que propriamente um campeonato de disputa intensa. Claro que você quer ser campeão, né? Claro que você não quer perder o título. E o São Paulo, que vinha, né, há mais de década atrás, no final dos anos, nos anos 90, até no ano 2000, enfim, começo dos anos 2000, o São Paulo que tinha, né, no Campeonato Paulista uma atuação e uma participação muito efetiva, grandes conquistas do São Paulo nesse período, né, e depois caiu aí nessa mesmice de ter uma dificuldade danada nos últimos 12 anos, uma conquista de Campeonato Paulista. Para mim, um absurdo. Né? Para mim, realmente fora de qualquer propósito, independente de são os tempos que a gente vive, essa coisa toda. Mas, enfim, caímos no grupo do... Tá bom para você? O que mais, hein? Caímos no grupo do Água Santa e no grupo do Novo Horizontino também. Nossos algozes, né? Por incrível que pareça, hein? Nossos algozes. O Novo Horizontino eliminou a gente do Paulista dentro de casa, com torcida e tudo mais, conseguiu eliminar o São Paulo, e o Água Santa eliminou a gente lá no Água Santa do Carpini, né? Lá na arena do Palmeiras, o São Paulo com mando de jogo lotando também, a gente conseguiu ser eliminado pelo Água Santa. São os tempos que a gente vive, né? Se eu for falar todas as últimas eliminações bizarras, e tem gente que diz que está tudo normal, que faz parte do pacote, o que a gente vai fazer? A turma da migalha está ganhando, hein? Impressionante essa facilidade. E o Noroeste de Bauru também está com a gente. Querido Noroeste. Como é bom ver o Norusca de volta. O Noroeste que já teve Jairzinho, furacão da Copa de 70, jogou no Noroeste de Bauru. E o São Paulo também teve um representante de Bauru que defendeu a camisa do Noroeste já no finalzinho da carreira. Histórico, hein? Vamos ver aí no final, eu conto para vocês quem foi, se vocês já lembrarem aí, vão escrevendo também enquanto eu estou falando. Né? Queria pedir a gentileza, meus irmãos, se curtir o vídeo, é claro, dá um like no vídeo. O canal despenca a passos largos, impressionante. E aquilo, né? Não sei se é um pouco da questão do YouTube, eu não sei se é um pouco também da qualidade do trabalho, eu não sei se é um pouco também, de repente, a gente não falar aquilo que todo mundo deseja ouvir, né? O que a gente vai fazer? A gente fala o que o coração são paulino sente. Enfim, faz parte do pacote. Se você curtir o vídeo e puder dar um like, aí a gente agradece demais. Porque a gente vê aí, né, os comentários, a galera que participa sempre, efetivamente, meus queridos irmãos, mas aí acaba esquecendo de dar o like. E o like sempre ajuda a impulsionar o vídeo. Cara, eu não sei como é que a gente vai fazer com essa agenda do ano que vem, né? Porque já está mudado, o Campeonato Brasileiro começa em março, tem o Paulistão, tem pré-temporada nos Estados Unidos, eu não sei como é que esses caras vão fazer tudo isso, tá? Eu ainda sou muito favorável, desde que num planejamento adequado e competente, coisa difícil da gente ver no São Paulo, desses tempos, eu ainda criaria um time alternativo, sabe, para disputar o Campeonato Paulista, tá? Eu faria isso, inclusive para ver os jogadores que a gente pode utilizar, de repente o William vira titular do São Paulo, né? Já que o Zubeldia não põe ele para jogar nem 15 minutos, de repente ele vira titular no São Paulo, mostrando mais futebol, dando mais tempo para o moleque jogar, tá? Então eu gostaria de ver alguma coisa nesse sentido, nem tanto para poupar a guerreirada, porque vocês sabem que isso para mim é papo furado, mas para a gente ver outros jogadores. São Paulo que com certeza não vai ter um elenco gigante, aí um elenco, sabe,
para a temporada do ano que vem, né? Então, é muito importante a gente tentar apresentar aí valores, o Rian Francisco pedindo passagem, um monte de menino aí que, de repente, poderia estar sendo mais utilizado, né, do que os mais dos mesmos que a gente tem. Pois bem, eu não sei como é que os caras vão encaixar tudo isso, não sei como é que os caras vão encaixar, né, e, de alguma maneira, a gente espera aí que tenha um planejamento mínimo, né, para, de alguma forma, a gente começar 2025 de uma maneira bem diferente, ou ter na temporada de 25 alguma coisa diferente. O Zuba vai ficar ou não vai ficar? Ninguém fala nada, né? Estamos aí na metade do mês de novembro, um mês e meio para acabar o ano, e até agora, ó, a gente confia no trabalho do Zubeldia, estamos fazendo planejamento com o Zubeldia é o nosso amor, e blá, blá, blá. Escuta, e aí, renovaram o contrato com ele ou não? Estão esperando o quê? Né? Mas, enfim, faz parte desse pacote, né, que infelizmente virou o São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, hein? Confirmando aqui, batendo carimbo, né? O carimbo Rogério Ceni de São Paulinidade. Grande mito, o mito que não consegue ganhar do São Paulo, não vai ganhar nunca do São Paulo, né? Eu ainda torço muito e demais, né, pela admiração que eu tenho pelo nosso mito, como jogador do São Paulo, que um dia ele entre no São Paulo e fique que nem o Ferguson, a vida inteira dele no São Paulo, que ele possa dar certo. Eu que continuo torcendo demais por ele, né? Mas é difícil pegar no tranco, hein, Rogério Ceni? Meu Deus do céu. Pois bem, ele é tão São Paulino, mas ele é tão São Paulino que ele está querendo levar o Rodrigo Nestor para o Bahia, né? Rogério Ceni tem um projeto que é destruir o Grupo City. Tem gente que já está detestando. Os amantes do Rodrigo Nestor, a torcida uniformizada Rodrigo Nestor, já tá me odiando essa hora do campeonato. Ah, Rony, você fala mal do cara, coitado do cara. Porque... Gente, coitado de mim, né? Primeiro começa por aí, né? Rodrigo Nestor, baita salário, vai ter mercado para jogar em algum lugar. Falavam da Alemanha, da Itália, da Inglaterra. Vai pro Bahia com todo respeito aos queridos irmãos do Bahia, né? Galera lá do manicômio, lá do nosso grupo de WhatsApp, já tem fila para levar de Uber no aeroporto. Pois bem, e aí, meus irmãos, dizem, atenção, dizem que tem uma proposta aí em cima dele. Cara, vamos lá falar um pouquinho dele novamente? Eu vou usar alguns minutos aqui para isso. Senhores, apareceu como um talento, apareceu aí como um fora de série em determinado momento e depois caiu na mesmice de vários jogadores de base que amadurecem antes do tempo, né? Que se transformam em ídolo antes da hora e que tem a possibilidade de virar um Igor Gomes de novo. Né? Mais um Igor Gomes, o retorno para a coleção. Infelizmente. Né? E eu falo tudo isso com relação ao universo futebol, ponto. De novo, eu tenho que explicar isso. Eu não tenho dúvida que é um bom filho, eu não tenho dúvida que é um bom marido, namorado, sei lá eu. Não tenho dúvida nenhuma com relação a uma boa pessoa, não tenho nada, dúvida nenhuma. Como jogador de futebol não é. É que nem o Patrick, lateral esquerdo, o que eu vou falar? O cara veste a camisa do... O Nestor, ele não consegue ser titular. O Marcos Antônio consegue ser titular, ele não consegue, gente. Então assim, não dá. Ele entra 10 minutos, ele não consegue dividir uma bola. O famoso chute coice de grilo dele, o chute fofo. Dos poucos no futebol mundial que tem o chute fofo. Né? E aí, gente, o que esse cara vai fazer no São Paulo? Esse é o jogador que eu quero... Ah, mas ele fez um golaço no Vasco. É verdade, eu estava no Morumbi nesse jogo, uma goleada contra o Vasco. Fez um belo de um gol, batendo de direita, inclusive, que é o pé ruim. Fez o gol do título da Copa do Brasil, ponto final. Né? Então, assim, não tem nada mais que justifique essa idolatria de muitos, eu não consigo entender o porquê, né? E essa defesa aí, ilimitada, a um cara que não sai do banco de reserva, quando entra não justifica ter entrado, portanto não vai justificar ser titular nunca. Ou seja, se o Bahia está interessado, meu Deus do céu, gente, eu levo em Salvador, cara, né? Eu levo em Salvador e pago a gasolina, pô. Então, sabe, gente, pelo amor de Deus, não dá para continuar assim no São Paulo. E outra, se não virou a chave, dificilmente vai virar.
Eu me lembro do Igor Gomes no Morumbi, a torcida pegando no pé dele, vaiando, e o Rogério Ceni bravo, onde já se viu vaiar o menino. Tem que ter paciência. Que paciência, gente? Futebol tem cara tá na arquibancada tomando chuva, viajou a madrugada inteira para ver o São Paulo, aí o cara entra em campo com caganeira. Ah, não dá, né? Portanto, está anunciado aqui o interesse, tomara que vá, já acendi umas 3 velas. Agora, tem gente que vai ficar brava aí comigo, tem gente que vai ficar feliz, que nem eu tô, com a saída definitiva desse jogador, que não acrescenta e não soma absolutamente nada na vida do São Paulo, né? Então, assim, que tudo dê certo, seja bom para o São Paulo também a quantia em dinheiro, porque investiu uma bala nesse menino, tem contrato até não sei onde, vamos ver quanto é que vai conseguir apurar. Para os que defendem, aí que tá, não, porque a Inglaterra está interessada, não, porque a Itália tem interesse, um monte de papo furado que eu escuto há anos e ninguém leva. Nem titular do São Paulo consegue ser. Portanto, ô Rodrigo Nestor, obrigado por aquilo que você não fez e boa viagem para você. Tomara que você se acerte lá, jogue muita bola. O novo mestre do futebol baiano. Legal, gente? É isso daí, meus irmãos. Ah, quem foi o grande jogador que já em final de carreira, grande jogador na história do São Paulo e que em final de carreira vestiu a camisa do Noroeste Bauru? Toninho Guerreiro, que hoje seria conhecido como Little Anthony Warrior. Toninho Guerreiro, super campeão no Santos, depois veio ser campeão no Bipaulista, né? 70-71, no Morumbi, time maravilhoso, ataque com Terto, Pedro Rocha, Toninho, Gerson e Paraná. Meu Jesus, isso sim que era um ataque. Tá bom, meus velhos? Fiquem com Deus, grande quarta-feira a todos, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.